Viver o presente. Pelo que posso ver, não há nada errado com o meu corpo e nem com o meu ser real. Ambos não foram fabricados por mim e não necessitam de ser melhorados. O que se perdeu foi o corpo interno, chame-o mente, consciência, antacarana, seja o nome que for. Hum, o que é que tu consideras que não vai bem na tua mente? Está inquieta, ávida pelo agradável e temendo o desagradável. O que está errado em procurar o agradável e evitar o desagradável? Entre as margens da dor e do prazer, flui o rio da vida. É só quando a mente se nega a fluir com a vida e encalha nas margens, aí ela torna-se um problema. Fluir com a vida significa aceitação, acolher o que vem e deixar partir o que se vai. Não desejes, não temas. Observa como e quando acontece o real, sendo que tu não és o que acontece, mas sim a quem acontece. Finalmente, tu nem sequer és a observadora. Tu és a última potencialidade da qual a consciência toda abrangente é a manifestação e a expressão. Ainda assim, entre o corpo e o eu, há uma nuvem de pensamentos e sentimentos que não servem nem ao corpo nem ao eu. Estes pensamentos e sentimentos são frágeis, transitórios e sem sentido. São uma mera poeira mental que cega e sufoca e que aí estão a obscurecer e a destruir continuamente. Certamente, a recordação de um evento não pode passar pelo próprio evento em si. Tampouco pode haver a antecipação. Há algo excepcional, único no evento presente, o qual o anterior ou o posterior não têm. Há uma certa vivacidade nele, uma certa atualidade. Ele sobressai como se estivesse iluminado. No presente, existe o selo da realidade, que nem o passado nem o futuro têm. E o que dá ao presente esse selo de realidade? Não há nada particular no evento presente que o diferencie do passado e do futuro. Por um instante, o passado foi real e o futuro também o será. O que faz o presente tão diferente? Obviamente, a minha presença. Eu sou real porque estou sempre agora, no presente. E o que está agora comigo compartilha a minha realidade. O passado só está na memória, o futuro na imaginação. Não há nada no próprio evento presente que o faça sobressair como real. Pode ser algo simples, de uma ocorrência periódica, como as batidas do relógio. Apesar de sabermos que os sons sucessivos são idênticos, essa batida presente é bastante diferente da anterior e da próxima, tal como as lembramos ou as esperamos. Uma coisa focada no agora está comigo, pois eu estou sempre presente. É a minha própria realidade que eu transmito ao evento presente. Mas nós tratamos as recordações como se fossem reais. Só consideramos as coisas relembradas quando vêm ao presente. O que está esquecido não conta até que seja lembrado, o que implica, evidentemente, trazê-lo ao agora. Sim, posso ver que no agora há algum fator desconhecido que dá realidade momentânea à atualidade transitória. Não necessitas dizer que o fator é desconhecido, já que tu o vês a operar constantemente. Desde que nasceste, isso já mudou por acaso? As coisas e os pensamentos mudam constantemente, mas o sentimento de que o que existe agora é real nunca mudou, nem mesmo no sonho. Mas no sono profundo não há experiência da realidade presente. O vazio do sono profundo deve-se inteiramente à falta de recordações específicas, mas há uma recordação geral de bem-estar. Há uma diferença no sentimento quando digo eu estava a dormir profundamente ou
eu estava ausente. Vamos repetir o assunto com que começamos. Entre a origem da vida e a sua expressão, que é o corpo, há a mente e os seus estados em constante mudança. O fluxo de estados mentais é interminável, sem sentido e doloroso. A dor é o fator constante. O que chamamos prazer não é senão uma pausa, um intervalo entre dois estados dolorosos. O desejo e o medo são a teia e o enredo do viver, e ambos são feitos de dor. A nossa pergunta é: pode haver uma mente feliz? O desejo é meramente a recordação do prazer e o medo a recordação da dor. Ambos não deixam a mente descansar. Os momentos de prazer são meras pausas no fluxo da dor. Como é que a mente pode ser feliz? Isso é verdade quando desejamos prazer ou esperamos a dor. Mas existem momentos de uma alegria inesperada, não antecipada. Pura alegria. Não contaminada pelo desejo, não procurada, não merecida. Um dom de Deus. Ainda assim, a alegria é apenas alegria contra um fundo de dor. A dor é um fato cósmico ou puramente mental? O universo é completo. E onde há plenitude, onde nada falta, o que pode causar a dor? O universo pode ser completo como um todo, mas incompleto nos detalhes. Uma parte do todo, vista em relação com o todo, também é completa. Só quando é vista isoladamente é que se torna deficiente e, portanto, uma sede da dor. O que produz esse isolamento? As limitações da mente, certamente. A mente não consegue ver o todo pela parte. Bom o suficiente. A mente, pela sua própria natureza, divide e opõe. Pode haver alguma outra mente que una e harmonize, que veja o todo nas partes e as partes completamente relacionadas no todo? A outra mente. Onde e como poderei encontrá-la? Indo além da mente que limita, divide e opõe, terminando com os processos mentais como os conhecemos. Quando isto chega ao fim, aquela mente nasce. Nesta nova mente, ainda há lugar para a alegria e a aflição? Não como nós as conhecemos, como desejáveis ou repugnantes. Torna-se mais uma questão de amor que busca a expressão e encontra obstáculos. A mente inclusiva é amor em ação, a batalhar contra as circunstâncias. Amor inicialmente frustrado e finalmente vitorioso. Entre o espírito e o corpo, é o amor que constrói a ponte? Talvez outra coisa. A mente cria o abismo, mas é o coração que o atravessa.